Olá pessoal, sou o professor Denis Vargas e nessa videoaula vamos falar sobre identidades trigonométricas. Dizemos que duas funções são idênticas ou formam uma identidade se suas imagens são iguais para todo x no domínio D em que ambas estão definidas. Se essas funções envolvem trigonometria, a identidade é dita trigonométrica. Vamos ver agora algumas identidades trigonométricas básicas que serão importantes para provar outras identidades trigonométricas. Já conhecemos a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Considerando cosseno de x diferente de zero e dividindo os dois membros da equação por cosseno ao quadrado de x, temos a seguinte identidade trigonométrica. Tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Da mesma forma, considerando seno de x diferente de zero e dividindo os dois membros da equação por seno ao quadrado de x, temos a seguinte identidade trigonométrica. Cotangente ao quadrado de x mais 1 é igual a cossecante ao quadrado de x. Existem basicamente três métodos para demonstrarmos uma identidade trigonométrica. No primeiro, desenvolvemos um dos membros da equação até que ele se transforme no outro, utilizando definições e fórmulas já conhecidas. No segundo, desenvolvemos os dois membros da equação até que eles se transformem na mesma função h. E no terceiro, desenvolvemos a diferença entre os dois membros da equação e mostramos que ela é nula. Vamos fazer o seguinte exemplo, retirado do próprio site do GTMath. Prove que tangente de x mais cotangente de x é igual a secante de x vezes a cossecante de x. Vamos resolver o mesmo exemplo por cada um dos três métodos apresentados. No primeiro método, vamos desenvolver um dos membros da equação até chegar no outro. Vamos considerar o primeiro membro da equação, tangente de x mais cotangente de x. Substituindo tangente de x por seno sobre cosseno e cotangente de x por cosseno sobre seno, tirando o MMC e substituindo seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x por 1, chegamos a 1 sobre cosseno de x vezes 1 sobre seno de x. Como 1 sobre cosseno de x é igual a secante de x e 1 sobre seno de x é igual a cossecante de x, chegamos ao segundo membro da identidade trigonométrica, secante de x vezes cossecante de x. No segundo método, vamos desenvolver os dois membros da equação até chegar em uma mesma expressão. Vamos começar desenvolvendo o primeiro membro da equação, tangente de x mais cotangente de x. Substituindo tangente de x por seno sobre cosseno e cotangente de x por cosseno sobre seno, tirando o MMC e substituindo seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x por 1, chegamos a 1 sobre cosseno de x vezes seno de x. Agora vamos desenvolver o segundo membro da equação, secante de x vezes cossecante de x. Substituindo a secante de x por 1 sobre cosseno de x e substituindo a cossecante de x por 1 sobre seno de x, chegamos à conclusão que secante de x vezes cossecante de x é igual a 1 sobre cosseno de x vezes seno de x. E, portanto, como os dois membros da equação são simultaneamente iguais a 1 sobre cosseno de x vezes seno de x, provamos que eles são iguais. No terceiro método, devemos provar que a diferença entre os membros da equação é nula, substituindo tangente de x por seno sobre cosseno, substituindo também a cotangente de x por cosseno sobre seno, a secante de x por 1 sobre cosseno de x, e a cossecante de x por 1 sobre seno de x, tirando o MMC e substituindo seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado por 1, chegamos ao zero. E, portanto, mais uma vez, provamos que a tangente de x mais cotangente de x é igual a secante de x vezes cossecante de x.
Vamos fazer esse exercício retirado do livro Trigonometria Números Complexos da Sociedade Brasileira de Matemática. O enunciado diz: verifique que as igualdades abaixo valem para todo valor de x diferente de 2nπ mais ou menos π sobre 2, onde n é um número inteiro qualquer. Tais igualdades são chamadas identidades trigonométricas. Na letra A temos cosseno de x sobre 1 mais seno de x é igual a 1 menos seno de x sobre cosseno de x. E na letra B, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é igual a 1 menos tangente ao quadrado de x sobre 1 mais tangente ao quadrado de x. Vamos começar pela letra A. Multiplicando cruzado, temos cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais seno de x que multiplica 1 menos seno de x. Sabemos que o produto da soma pela diferença de dois termos é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Portanto, 1 mais seno de x vezes 1 menos seno de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Somando seno ao quadrado de x dos dois lados da equação, temos a relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, o que sabemos ser verdadeira. Portanto, a identidade trigonométrica da letra A fica provada. Vamos fazer agora a letra B. Temos a seguinte identidade trigonométrica. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é igual a 1 menos tangente ao quadrado sobre 1 mais tangente ao quadrado. Substituindo 1 mais tangente ao quadrado por secante ao quadrado, substituindo também secante ao quadrado por 1 sobre cosseno ao quadrado, mantendo o numerador e invertendo o denominador, substituindo tangente ao quadrado por seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, substituindo também seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado, tirando o MMC fazendo as contas e simplificações devidas, chegamos a 2 cosseno ao quadrado menos 1. Por outro lado, substituindo menos seno ao quadrado por cosseno ao quadrado menos 1, chegamos ao mesmo resultado, o que prova a identidade trigonométrica. Podemos também conferir a resposta no GeoGebra. No canto superior direito, vá em Exibir, marque a opção Cálculo Simbólico CAS e desmarque as opções Janela de Álgebra e Janela de Visualização. Primeiramente, vamos escrever os dois lados da equação. Cosseno de x ao quadrado menos seno de x ao quadrado. E 1 menos tangente de x ao quadrado sobre 1 mais tangente de x ao quadrado. Ok? Eu posso perguntar ao GeoGebra se de fato essas duas linhas são iguais. Linha é o cifrão, então cifrão 1. Então a linha 1, se eu apertar o igual uma vez, né, ele vai aparecer um único igual ali. Se eu apertar o igual por uma segunda vez, vai aparecer um ponto de interrogação. Então significa que eu quero saber se é verdade. Olha lá, a linha 1 é de fato igual à linha 2? E ele vai me responder que é verdadeiro. Então, trata-se de fato de uma identidade trigonométrica. Bom, eu posso também entrar com o comando aqui, simplificar expressões trigonométricas. Qual expressão? Da linha 2, por exemplo, e eu vou chegar naquela expressão que a gente já demonstrou, 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. E eu também posso pedir para substituir na expressão da linha 1 o quê? Menos seno de x ao quadrado por cosseno de x ao quadrado menos 1, e ele vai chegar na mesma expressão. Agora vamos fazer o seguinte exercício retirado do livro Fundamentos de Matemática Elementar. Demonstre a identidade seguinte: 2 que multiplica seno mais tangente e que multiplica cosseno mais cotangente é igual ao quadrado de 1 mais seno mais cosseno. Vamos desenvolver o primeiro termo da equação. Substituindo tangente de x por seno sobre cosseno e substituindo cotangente de x por cosseno sobre seno e fazendo a distributividade, temos 2 vezes seno vezes cosseno, 2 seno cosseno. 2 vezes seno vezes cosseno sobre seno, o seno vai cortar com seno, vai ficar 2 cosseno. Está aqui. 2 vezes seno sobre cosseno vezes cosseno, o cosseno vai cortar com cosseno, vai sobrar 2 vezes seno, está aqui. E o seno sobre cosseno vezes cosseno sobre seno, o seno vai cortar com seno,
O cosseno vai cortar com o cosseno e vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Vamos desenvolver o segundo membro da equação, ou seja, o produto notável quadrado da soma de 3 termos, que é quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Como seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, e reorganizando essa expressão, temos 2 seno vezes cosseno, mais 2 cosseno, mais 2 seno, mais 2, provando a identidade trigonométrica. Podemos novamente conferir o resultado no GeoGebra. Vamos entrar aqui com os dois lados da equação. 2 que multiplica seno de x mais tangente de x, que multiplica cosseno de x mais cotangente de x. Então, entrei. Nesse momento, o GeoGebra já substituiu a cotangente de x por cosseno sobre seno. O segundo lado da equação é 1 mais seno de x mais cosseno de x ao quadrado, né? Então, aqui, cosseno de x mais seno de x mais 1 ao quadrado. Então, primeira coisa, vamos verificar se de fato a identidade é verdadeira ou não, né? Será que a linha 1, aperto o igual 2 vezes, né? Vai aparecer aquela interrogaçãozinha ali em cima do igual, então ele está perguntando, será que a linha 1 é de fato igual à linha 2? Ó, verdadeiro. Então, trata-se de uma identidade trigonométrica. Então, vamos fazer aqui as contas, né? Vamos pedir para expandir a expressão trigonométrica da linha 1. Então, o que ele fez? Nesse momento, o GeoGebra aplica a distributividade. Olha lá. Então, vai ficar 2 vezes seno vezes cosseno. Então, 2 cosseno vezes seno. 2 vezes cosseno sobre seno vezes seno. Ó, cortou o seno com o cosseno, ficou 2 vezes cosseno. Está aqui. Então, está ali. Ó, toda a distributividade ali foi aplicada, né? 2 vezes cosseno vezes tangente. Já substituiu a tangente por seno sobre cosseno. E multiplicou aqui, ó, cosseno sobre seno vezes tangente, que é seno sobre cosseno, vezes o 2. Então, está aqui, tá certo? Mas ele não simplificou. Então, a gente podemos pedir para o GeoGebra simplificar a linha 4. Então, simplificar a expressão trigonométrica da linha 4. Então, apareceu lá o 2 cosseno vezes seno, mais 2 cosseno, mais 2 seno, mais 2, que a gente já conhecia, a gente já tinha demonstrado. Então, por outro lado, eu posso pedir também para expandir a linha 2. Então, vamos expandir aqui a linha 2. Então, ao expandir a linha 2, ele aplica o produto notável quadrado da soma de 3 termos, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro, mais o quadrado do terceiro. Então, ele aplicou aqui, mas ele não simplificou, né? Então, podemos pedir para simplificar a expressão trigonométrica da linha 6, ou seja, ele vai simplesmente trocar o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado por 1, né? Então, vamos pedir aqui para simplificar a expressão trigonométrica da linha 6, e aí ele se trocou aqui, ó. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado ele trocou por 1, com esse 1 virou esse 2 aqui, e chegamos aí ao mesmo resultado que a gente já conhecia, verificando que de fato trata-se de uma identidade trigonométrica. Aqui estão algumas das referências, incluindo alguns sites em que me baseei para fazer essa videoaula. Obrigado, pessoal, e até a próxima!